Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Zé, professor de Física, a melhor disciplina de todas, né? Pelo menos é o que todos dizem. E estou aqui responsável por gravar esse conteúdo para vocês, tá ok? Essa videoaula para vocês. Sou professor das turmas de terceiro ano da tarde da Escola Ezequiel e estou aqui representando todos os outros professores, tá? Tanto da sede como dos anexos, tá ok? Então vamos começar a nossa videoaula. Bom, vocês podem acompanhar a nossa videoaula utilizando o livro didático de vocês. Tá? Esse conteúdo ele está na unidade 1, capítulo 4, na página 55. Tá bom? Então nós vamos falar sobre capacitância e capacitores. Tá, ok? A gente vai dizer os conceitos de cada um e vamos também analisar qual é a aplicação prática desses capacitores, tá bom? Então, capacitor é esse dispositivo, tá? Dispositivo eletrônico que eu coloquei aqui na imagem, vocês podem observar, tá, ok? Então, nesse caso, são capacitores cilíndricos, tá? Mas nós, geralmente, quando estudamos capacitores, nós estudamos capacitores de placas paralelas, placas planas paralelas, tá? Mas existem diversos tipos de capacitores e a gente vai ver alguns aqui ao longo da nossa aula. Então vamos para a definição de capacitância. Capacitância é a medida de quanta carga elétrica o dispositivo é capaz de acumular para uma determinada diferença de potencial. Então capacitância nós podemos dizer que é a capacidade, né, que um dispositivo pode armazenar carga elétrica, tá, ok? E esse armazenamento ele ocorre quando há uma diferença de potencial, certo? Quando esse dispositivo está sujeito a uma diferença de potencial. No caso, esse dispositivo é o capacitor. Então, capacitor é um dispositivo capaz de acumular cargas elétricas e energia elétrica, certo? Quando uma diferença de potencial é estabelecida entre seus terminais, ok? Então, deixa eu voltar bem aqui a imagem. Nós podemos observar que o capacitor ele tem dois terminais, ok? Eu estou aqui circulando de vermelho, certo? Então, esses terminais são ligados a uma DDP, a uma diferença de potencial, tá bom? Então, para armazenar carga elétrica, esses capacitores eles têm que ser submetidos a uma DDP, certo? Continuando, pessoal. Aqui nós temos uma figura de um capacitor de placas planas, tá? Então, vocês podem observar que nós temos aí duas placas idênticas, certo? Do mesmo tamanho, do mesmo material, tá bom? Em cada placa dessa são armazenadas cargas opostas, certo? Nessa placa da minha esquerda nós temos armazenadas cargas positivas, ok? Nessa placa da minha direita nós temos armazenadas cargas negativas, tá bom? Percebam que essas placas elas estão separadas por uma certa distância. Essa distância ela é necessária para que essas cargas elas não se unam, tá bom? Porque para haver a acumulação dessas cargas, para haver a acumulação de energia potencial elétrica, nós precisamos que essas cargas se mantenham separadas. Daí a necessidade desse espaço, certo? Dentro desse espaço, geralmente a gente coloca uma substância chamada dielétrica, certo? A gente vai estudar um pouco mais na frente, que é uma substância que serve de isolante elétrico, tá bom? Mas no momento nós vamos ver como se calcular essa capacitância, tá bom? Então nós temos aqui algumas equações. Nós temos aqui a primeira, capacitância é igual a quantidade de carga dividido pela DDP, pela tensão elétrica, tá bom?
Então, capacitância, representado pela letra C, é igual a quantidade de carga, representada pela letra Q, dividida pela DDP, pela diferença de potencial, tá bom? Lembrando que a unidade de medida da capacitância é o farad, certo? Que é uma homenagem ao cientista chamado Faraday, tá bom? Então, essa é a unidade de medida da capacitância. A carga ela é dada em Coulomb e a DDP, a diferença de potencial, é dada em volts. Então, Coulomb por volt é farad, ok? A outra formulazinha aqui que eu vou apresentar para vocês é essa fórmula aqui, onde nós temos que a capacitância ela é igual, vou só apagar aqui, pessoal, para vocês aqui. A capacitância ela é igual a permissividade elétrica do meio, tá? Vezes a área dessa placa, certo? Dividido pela distância. A área é a área de uma dessas placas aqui, ok? Então a área, basta você calcular a área de uma dessas placas. Essa permissividade elétrica do meio é uma constante, certo? Isso diz respeito ao meio. Por exemplo, no ar nós temos uma permissividade elétrica, na água, no óleo, enfim, dependendo do meio, nós teremos uma permissividade elétrica diferente, certo? Geralmente nós usamos a permissividade elétrica do ar, mas pode ser qualquer substância, tá ok? Aqui uma terceira fórmula nós temos que o cálculo da capacitância em capacitores esféricos, ok? Então, a capacitância em um capacitor esférico é igual ao raio dessa esfera dividido pela constante eletrostática do vácuo. O K já é conhecido por nós, né? Tem aquele valor fixo de 9 vezes 10 elevado a 9, ok? Se nós pegarmos aqui essa primeira fórmula e fizermos aqui um meio pelos extremos, tá? Nós teremos a seguinte fórmula aqui. E, que é a quantidade de carga, né? A carga armazenada, vai ser igual a capacitância vezes a DDP, tá ok? Então, se você quiser calcular a quantidade de carga armazenada, basta você fazer simplesmente aqui um meio pelos extremos e você vai conseguir fazer esse cálculo facilmente, ok? Pessoal, eu coloquei aqui essa observação para vocês que eu achei muito importante. Então, a unidade de medida da capacitância, como eu já falei, é o farad, certo? Representado pela letra F maiúscula. Então, como o farad é uma unidade de medida muito grande, geralmente a gente utiliza medidas menores, certo? Então, eu coloquei aqui o microfarad, o nanofarad e o picofarad. Micro é 10 elevado a menos 6, nano é 10 elevado a menos 9 e pico é 10 elevado a menos 12. Okay? Então, geralmente nas questões você vai encontrar essas três nomenclaturas aí, tá? Okay? Essas três medidas menores. Tá? Vamos seguir agora para o primeiro exemplo. Vamos lá. Se dobrarmos a carga acumulada nas placas de um capacitor, a diferença de potencial entre suas placas ficará: letra A inalterada, letra B multiplicada por 4, letra C multiplicada por 2, letra D dividida por 4, letra E dividida por 2. Então, como é que a gente vai resolver essa questão? É uma questão bem simples, tá? Basta a gente colocar aqui a nossa formulazinha para calcular a capacitância. Então, capacitância é a quantidade de carga dividido pela DDP, certo? Pela diferença de potencial. A capacitância ela é constante, certo? Então, a capacitância de um dispositivo é sempre constante, ou seja, ela sempre vai acumular aquela quantidade X de carga elétrica por aquela quantidade X de tensão elétrica, de DDP, de diferença de potencial, ok? Bom, a questão diz para nós dobrarmos a carga acumulada, certo? Então, se nós dobrarmos a carga acumulada,
para manter essa capacitância constante, precisamos dobrar também a DDP, tá ok? Então, como o capacitor permanecerá com sua capacitância inalterada, ao dobrarmos a quantidade de cargas acumuladas, né, em suas placas, deve-se dobrar o potencial entre elas. Portanto, se a gente dobrar a quantidade de cargas, vamos ter que dobrar a DDP. Se a gente triplicar a quantidade de cargas, tem que triplicar a DDP. E assim por diante. O que acontecer com as cargas tem que acontecer com a DDP, tá ok? Já que nós dobramos a quantidade de cargas, temos que dobrar a DDP e sobrou a alternativa C como alternativa correta, tá ok? Vamos para o segundo exemplo. Um capacitor acumula entre suas placas uma quantidade de carga igual a 10 nanocoulombs, quando submetido a uma diferença de potencial de 10 volts. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a capacitância desse capacitor. Bom, aqui é a fórmula, certo? Capacitância é igual a quantidade de cargas dividido pela DDP. Então, nós temos que a quantidade de cargas é 10 nanocoulombs. Nano é 10 elevado a menos 9. Então, 10 vezes 10 elevado a menos 9 dividido por 10 volts, tá bom? Então, teremos 10 dividido por 10 está igual a 1. Então, nós sobrou 1 vezes 10 elevado a menos 9 farad, certo? Então, 10 elevado a menos 9 é nano. Então, nós podemos reduzir para 1 nanofarad. Alternativa A, ok? Então, a alternativa A é a alternativa correta. Agora, vamos ver bem aqui como o capacitor armazena energia elétrica, certo? Então, nós temos aqui o desenho de uma bateria ligado a um capacitor, certo? E aqui nós temos um interruptor. Aqui nós temos ao lado direito, nós temos o esquema desse circuito aqui desenhado. Tá? Aqui é como se fosse real e aqui é como se fosse o desenho. Tá? Então eu coloquei aqui esses quadrinhos que indicam mais ou menos como é armazenada essa energia elétrica no capacitor. Tá bom? Então, quando a chave S é fechada, passa a ter corrente elétrica entre os terminais, devido ao campo elétrico criado pela bateria. Então, vejam que a chave aqui está desligada, está aberta. Então, quando a gente fecha essa chave, tá, desse interruptor, é criado uma corrente elétrica, certo? Bom, seguindo adiante, os elétrons se deslocam da placa A do capacitor, certo? Essa placa aqui, ó, estou circulando para vocês, da placa A do capacitor, para o terminal positivo da bateria. E a placa A fica eletrizada positivamente, certo? Então, vocês imaginem elétrons, né? Ou seja, cargas negativas saindo da placa A em direção ao polo positivo da bateria, tá ok? Se nós temos aqui a diminuição de cargas negativas, logicamente, essa placa vai ficar eletrizada positivamente, tá ok? Seguindo adiante, nós temos que os elétrons se deslocam do terminal negativo da bateria para a placa B e ela fica negativamente carregada. O capacitor está completamente carregado quando a diferença do potencial do capacitor atingir o mesmo valor da bateria. Então, aqui do polo negativo irão sair elétrons para essa placa B, certo? Como a placa B ela vai ganhar uma quantidade de carga elétrica negativa, ele vai ficar eletrizado negativamente, tá? Vou só apagar aqui, pessoal, para ficar melhorzinho o desenho. Então, nós temos o seguinte, essa placa A vai ficar eletrizada positivamente e a placa B vai ficar eletrizada negativamente, tá ok? E eu coloquei uma observação aqui embaixo, para análise futura, as cargas não podem passar de uma placa para outra e o capacitor conserva a carga. Isso aqui
a gente vai ver logo mais quando a gente for falar de elétrico, tá ok? Mas é importante que vocês entendam que nós vamos ficar uma placa eletrizada positivamente e a outra placa eletrizada negativamente. E lembrando, a quantidade de cargas em uma placa é exatamente igual à quantidade de cargas na outra. Tá? Então, a quantidade de cargas na placa A é exatamente igual à quantidade de cargas na placa B. Digamos que a quantidade de carga na placa A seja mais 4. Então, na placa B vai ser menos 4. Tá ok? E a DDP, a diferença de potencial no capacitor, certo? Já que nós só temos apenas um capacitor, essa DDP que está nesse capacitor vai ser exatamente igual à da bateria. Então, o U da bateria, certo? A DDP vai ser exatamente igual aqui ao U do capacitor, ok? Continuando, pessoal, vamos ver aqui mais alguns exemplos, né, de como o capacitor armazena energia elétrica, tá ok? Então nós temos aqui o desenho de um capacitor, certo? Como eu disse, uma placa fica eletrizada positivamente e a outra fica eletrizada negativamente, certo? E as placas, elas são chamadas de armaduras, ok? Essas placas são chamadas de armaduras. Entre as placas existe uma substância chamada dielétrico, ok? Que nós iremos estudar daqui a pouco. Bom, o símbolo do capacitor é esse aqui, ó, que eu estou circulando. São duas placas paralelas separadas por uma pequena distância, tá, ok? Então, em um circuito, se você vê um desenho dessas duas placas paralelas de mesmo tamanho, você já vai saber identificar que é um capacitor, ok? Então, vamos ver bem aqui como é que acontece, como é que esse capacitor descarrega essa energia, ok? Capacitor, ele, diferente da bateria, ele descarrega a energia de uma vez só, certo? Então, se a gente pegar, por exemplo, uma bateria, uma pilha, né, que pilha é uma bateria, ela vai descarregando a energia que tem acumulado dentro dela aos poucos. Mas o capacitor não. O capacitor, quando você liga o capacitor em uma resistência, ele dá uma pancada, certo? Ele joga a energia toda de uma vez, tá ok? Então nós temos aqui o desenho de um circuito, onde nós temos um capacitor, ele está já com a energia armazenada nele, certo? Você vê que nós temos uma placa eletrizada positivamente, a plaquinha de baixo eletrizada negativamente, tá ok? E aí nós temos aqui, ó, um resistor, certo? Nós temos aqui um resistor e nós temos um interruptor aqui, nós temos uma chave, tá? Nesse momento a chave está desligada. Então, ao ligarmos a chave, certo? O que acontece? As cargas, elas têm as tendências, né? As cargas opostas têm a tendência de se atraírem. Então, automaticamente, ligou a chave, essas cargas negativas, certo? Elas vão percorrer aqui o fio do circuito para se encontrarem com as cargas positivas, certo? E ao passar aqui pelo resistor, elas vão, geralmente a gente, digamos que, por exemplo, uma lâmpada, certo? Então, ao passar aqui pelo resistor, essas cargas vão fazer com que essa lâmpada acenda, tá bom? Então, okay? Então é assim que funciona o descarrego, né, dessa energia que o capacitor armazena, tá ok? Falando agora só um pouco sobre dielétricos, o dielétrico ele é uma espécie de material que tem uma propriedade isolante, certo? E ele fica ali posicionado entre as placas dos capacitores, certo? A função desse dielétrico é barrar a passagem da corrente elétrica, acumular as cargas elétricas em razão da sua polarização e isolar os componentes elétricos. E aqui nós temos aqui alguns materiais dielétricos, como por exemplo o ar, cerâmica, o vidro, plástico, porcelanas, água destilada, óleos e borracha. Tá? Todos esses materiais são materiais dielétricos, materiais isolantes, tá? Que dificultam a passagem de corrente elétrica. Tá? Ok?
aqui novamente eu coloquei dois exemplos aqui de dois capacitores. O da minha esquerda, o primeiro aqui, é um capacitor de placas planas paralelas. Ok? Então percebo que nós temos aqui as duas placas e o dielétrico, ou seja, um material entre essas placas. Aqui nós temos um capacitor cilíndrico, tá? Nós temos aqui novamente as duas placas, certo? As duas placas metálicas aqui, e nós temos o dielétrico, certo? O dielétrico aqui entre essas duas placas, tá ok? Continuando, nós temos aqui o gráfico carga vezes tensão elétrica, né, vezes DDP. Então, observando aqui esse gráfico, nós temos aqui claramente uma figura. Que figura é essa? Um triângulo, ok? Então, o valor dessa área, certo? Desse triângulo, é exatamente a energia potencial elétrica armazenada pelo capacitor, certo? Por que ela é energia potencial elétrica? Porque energia potencial nós sabemos que é uma energia de armazenamento, ok? Então, essa energia fica acumulada no capacitor, armazenada no capacitor, e no momento que a gente liga esse capacitor a um resistor, certo? Essa energia é toda dissipada, ela é toda jogada no circuito elétrico, certo? E esse capacitor ele é esvaziado totalmente, tá bom? E essa energia que antes era potencial passa a ser energia cinética, né? Energia do movimento, tá ok? Aqui eu coloquei algumas formulazinhas para a gente calcular essa energia potencial elétrica, tá? Então, nós sabemos que para se calcular a área de um triângulo, nós multiplicamos a base vezes a altura e dividimos por 2. Então, a base e a altura é a carga e a DDP. E aí é só dividir por 2, tá ok? Nós temos aqui uma segunda fórmula que a gente consegue deduzir daquela primeira que a gente viu sobre capacitância, tá ok? Então, capacitância é igual a quantidade de carga dividido pela DDP, tá ok? Então, se a gente fizer aqui um meio para os extremos, nós vamos ter que a carga é igual a capacitância vezes a DDP, ok? Então, se você substituir o Q aqui, certo? Você vai ter capacitância vezes DDP ao quadrado dividido por 2, ok? Aqui na frente eu coloquei de uma maneira melhor. Então, nós temos aqui a primeira equação. Energia potencial elétrica é igual a quantidade de carga vezes a DDP dividido por 2. Outra fórmula nós temos que a energia potencial elétrica é igual a capacitância vezes a DDP ao quadrado dividido por 2. E nós temos uma terceira fórmula que é a quantidade de carga ao quadrado dividido por 2 vezes a capacitância daquele capacitor, ok? Então, você pode calcular a energia potencial elétrica desse capacitor, né? Essa energia potencial armazenada, essa energia elétrica armazenada, através dessas três fórmulas. Vai depender da questão, ok? Para você utilizar uma fórmula ou outra. Vamos ver agora um exemplo. Sabemos que um capacitor é capaz de armazenar cargas elétricas e, consequentemente, energia potencial elétrica. A energia potencial armazenada entre as placas paralelas de um capacitor, cuja capacitância é de 10 microfarad, quando submetida a uma diferença de potencial de 1 milivolt, é equivalente a, certo? Então, vamos ver aqui. Como nós temos capacitância e nós temos diferença de potencial, nós vamos utilizar essa seguinte fórmula aqui, ok? Agora é só substituir os dados que a questão nos dá na fórmula, tá? A capacitância é 10 vezes 10 elevado a menos 6. A diferença de potencial é 1 vezes 10 elevado a menos 3.
multiplicando o menos 3 vezes 2 dá menos 6, certo? Então, nós temos 10. 10 vezes 1 dá igual a 10. Aqui nós temos um total de menos 6. Menos 6 com menos 6, menos 12, certo? 10 dividido por 2 é igual a 5, tá ok? Aqui embaixo. E 10 elevado a menos 12 é pico, tá certo? 10 elevado a menos 2 é pico. Então, nós temos aqui 5 picojoules, tá? Então, alternativa C, 5 picojoules. Vamos para mais um exemplo. Agora nós temos aqui um gráfico, certo? Então, o gráfico abaixo representa um capacitor. Analise o gráfico e determine a energia potencial elétrica armazenada nesse capacitor. Então, analisando o gráfico, nós podemos ver que esse capacitor ele está submetido a uma DDP de 10 volts e ele acumula uma quantidade de cargas de 8 vezes 10 elevado a menos 6, né? 8 microcoulombs. Então, já que nós temos quantidade de carga e nós temos DDP, vamos utilizar essa seguinte fórmula aqui. Energia potencial elétrica é igual a quantidade de carga vezes a DDP dividido por 2. É basicamente a área desse triângulo aqui. Ok, pessoal? Então, substituindo na equação, nós teremos o valor de 9 vezes 10 elevado a menos 5. Ok? 9 vezes 10 elevado a menos 5. Alternativa é. Beleza? Então, eu coloquei aqui algumas imagens só reforçando para que vocês saibam identificar o que é o capacitor, o que é a bateria, o que é o interruptor. Tá? Porque geralmente nas questões vem essas figuras, certo? E para você saber identificar melhor o que é cada um. Então, nós temos aqui o capacitor, a bateria e o interruptor. O desenho disso em um circuito elétrico, né, o esquema que a gente diz, é esse aqui o seguinte. Certo? Então vejam que o capacitor ele é representado por duas plaquinhas paralelas. Né? A bateria, né, ela é representada por duas placas paralelas, só que uma é maior e a outra é menor. Certo? Essa plaquinha maior ela é o polo positivo da bateria e a plaquinha menor é o polo negativo. E nós temos o interruptor, né, ou chave, como alguns dizem, né, certo? Que geralmente é representado por essas duas bolinhas com esse tracinho que geralmente vem aberto. Tá bom? Aqui nós temos alguns tipos de capacitores, certo? Que existem no mercado. Tá? Então, nós temos aí o cerâmico, o poliéster, o eletrolítico, o tântalo, o óleo e o variável. Tá? Existem outros tipos, tá? Também de capacitores, mas isso dificilmente cai em questões de vestibular, questões do Enem, tá? Mais a título de informação, de conhecimento. Tá bom? Agora vamos para a associação de capacitores. Tá? É bem interessante esse conteúdo. Tá bom? Então nós temos aqui alguns capacitores cilíndricos. Vejam que eles estão um pertinho do outro, certo? Então esses capacitores eles estão em uma associação, certo? E nós vamos ver agora adiante para que serve essa associação de capacitores, tá bom? Então, a associação de capacitores ela é uma forma de organizar os capacitores conectando-os, de modo que a sua capacitância total mude para valores maiores ou menores. Quando associamos capacitores em série, a sua capacitância é dada pela relação do produto pela soma. E quando associamos em paralelo, as suas capacitâncias somam-se. A associação de capacitores tem como função armazenar energia elétrica para ser utilizada com uma finalidade específica. Pode acontecer de 3 modos: em série, paralela e mista. Então, nós vamos estudar cada modo de associação, tá bom? Separadamente, um por um. Então, vamos lá. A associação de capacitores em série.
certo? Na associação de capacitores em série, nós conectamos 2 ou mais capacitores no mesmo ramo, no mesmo fio de um circuito, de modo que as cargas elétricas armazenadas nas armaduras de cada capacitor sejam iguais. Lembrando, armaduras são as placas, tá bom? Então, nesse tipo de associação, a armadura do capacitor, que é carregada com carga positiva, é ligada à armadura carregada com carga negativa do capacitor seguinte. Na associação de capacitores em série, a capacitância equivalente é determinada pelo produto dividido pela soma das capacitâncias individuais. Então, deixa eu tentar traduzir aqui para vocês. Então, vejam só nesse capacitor 1, C1. Então, se aqui nessa placa, nessa armadura, nós armazenarmos cargas positivas, a placa seguinte vai armazenar carga negativa. A próxima vai armazenar carga positiva, ok? E a seguinte vai armazenar carga negativa, certo? Então vai ser sempre com esse formato aqui, ok? Vamos adiante. Então, pessoal, continuando, nós vamos ver agora as características da associação em série, ok? Então, vamos para a primeira. Todos os capacitores, inclusive o capacitor equivalente à associação, têm em cada placa plana a mesma carga elétrica. Então, vejam, a carga equivalente, né, vai ser exatamente igual à carga 1, a carga 2, a carga 3, e dependendo da quantidade, independente da quantidade de capacitores, ok? A quantidade de carga acumulada em cada capacitor sempre será a mesma. A segunda característica é que a diferença de potencial nas extremidades da associação, né, o U, é a soma algébrica das diferenças de potencial em cada capacitor. Então, se nós tivermos 3 capacitores, então a DDP total ela vai ser a DDP de cada capacitor somado, tá ok? Vamos ver aqui abaixo. Vejam que nós temos aqui 3 capacitores, tá? Cada capacitor ele acumula uma quantidade igual de carga elétrica, tá? Então, o capacitor 1 ele acumula uma quantidade X de carga elétrica. O 2, a mesma quantidade X. O 3, a mesma quantidade X. Certo? Isso diz referente à primeira característica. Já referente à segunda característica, o que ela diz? Que o U, certo? Essa DDP que é entregue para o circuito, tá? Ela vai ser igual ao quê? Vai ser igual a DDP de cada capacitor somado, tá? Da soma algébrica de todos os capacitores. Então, um exemplo, digamos que essa DDP que foi colocada aqui nesse capacitor seja de 10 volts, tá? 10 volts. Então, se nós somarmos esse U1 mais U2 mais U3, vai dar exatamente igual a 10 volts, tá ok? E diante disso, nós podemos chegar à conclusão de como se calcular a capacitância equivalente desses capacitores em série, tá ok? Nós temos aqui essa seguinte fórmula aqui, que fica melhor expressa no próximo slide. Então, vamos lá. A fórmula para calcularmos a capacitância dos N capacitores associados em série, por meio da equação seguinte, é necessário resolvermos o MMC entre denominadores. Então, observe aí. Tá? A capacitância equivalente, né, nós vamos calcular da seguinte forma. 1 sobre a capacitância equivalente vai ser igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3, N capacitores. Então, você vai fazer isso N vezes, ok? Se você tiver somente 2 capacitores, só quando você tiver 2 capacitores, você pode usar essa facilidade aqui, tá?
para você calcular a capacitância equivalente, basta você fazer uma razão, né? Fazer uma divisão entre o produto das capacitâncias pela a soma dessas capacitâncias, tá? Então, facilita. Mas, quando você tem 3, 4 ou mais capacitores, você vai utilizar essa primeira fórmula aqui, ok? Lembrando que eu já tinha esquecido aqui de mostrar para vocês, capacitores em série é demonstrado por esse desenho aqui, ok? Ó, você vê aqui que nós temos dois capacitores, certo? E eles estão ligados aqui em uma DDP, tá? Eles estão ligados aqui em uma DDP. Então, são dois capacitores em série. Tá? Agora vamos para a associação em paralelo. A associação de capacitores em paralelo, o potencial elétrico ele é igual para todos os capacitores. Nesse tipo de associação, ligam-se dois ou mais capacitores em diferentes ramos de um circuito, de forma que esses ramos sejam conectados por um único nó. Na associação de capacitores em paralelo, a capacitância equivalente é calculada apenas pela soma das capacitâncias individuais. Então, essa aqui é a representação de uma associação em paralelo. Então, percebam que aqui nós temos a ponta de um terminal e a outra ponta de outro terminal aqui. Tá? Então, digamos que esse seja o A e aqui seja o terminal B. Ok? Então, vejam que os dois capacitores que aqui estão representados estão ligados a uma mesma DDP. Por eles passam uma mesma DDP, porque tanto o 1 está ligado ao terminal A, como o 2 está ligado ao terminal A. Aqui no lado direito, nós temos que o 1 está ligado ao terminal B e o 2 está ligado ao terminal B. Portanto, eles estão sendo influenciados por uma mesma DDP. Tá? Nessa associação em paralelo, nós temos aqui as seguintes características. Todos os capacitores estão ligados na mesma diferença de potencial, certo? E a carga total da associação, né, Q, ela é a soma algébrica das cargas de cada capacitor. Então, nós temos aqui um exemplo de uma associação em paralelo de 3 capacitores. Se eu quiser saber a quantidade de carga acumulada nesses 3 capacitores, basta eu somar a carga de cada um. E também, se eu quiser calcular a capacitância equivalente dessa associação em série, basta eu calcular a capacitância de cada capacitor, certo? Como diz aqui no próximo slide. Para calcularmos a capacitância equivalente de capacitores associados em paralelo, basta somarmos suas capacitâncias individuais, como mostra a fórmula abaixo, ok? Então, a somatória, aliás, para se calcular a capacitância equivalente, é bem simples, é só somar a capacitância de todos os... Continuando, pessoal, nós temos agora a associação mista, tá? Onde nós temos uma associação em paralelo e uma associação em série. Então, vejamos aqui, no meu lado direito, certo? Nós temos aqui uma associação em paralelo. Como é que a gente identifica a associação em paralelo? Vejam que os capacitores, os dois estão ligados à mesma DDP, à mesma diferença de potencial, tá ok? E esse capacitor 1, ele está em série com essa associação em paralelo. Então, como é que a gente faz para resolver isso? A dica é, primeiro resolva a associação em paralelo, tá? Depois, quando você tiver o resultado, você vai resolver a associação em série, tá ok? Com o capacitor 1, beleza? Então vamos aqui para os exemplos sobre a associação de capacitores. Então, vamos lá. 3 capacitores de capacitâncias iguais a 2 microfarad, 3 microfarad e 1 microfarad são associados em paralelo.
determine a capacitância equivalente dessa associação e assinale a alternativa correta. A associação em paralelo é simples, é só você somar todas as capacitâncias. Então, vamos colocar aí 2 mais 3 mais 1, ok? Então, nós teremos o resultado de 6 microfarad. A alternativa é a alternativa correta. O próximo exemplo diz o seguinte: dois capacitores de capacitâncias iguais a 8 microfarad e 2 microfarad são ligados em série. Determine a capacitância equivalente dessa associação e analise a alternativa correta. E assinale a alternativa correta. Então, para fazermos a associação, para fazermos a capacitância equivalente de dois capacitores em série, a gente pode utilizar a seguinte fórmula, né? Fazer o produto pela soma de cada capacitor. Então, o capacitor 1 é 8, o capacitor 2 é 2. Então, nós vamos multiplicar aí 8 vezes 2 dá 16, e 8 mais 2 dá 10. 16 dividido por 10 dá 1,6. Então, 1,6 microfarad. Alternativa A. Então, pessoal, vamos para mais um exemplo aqui. Nós temos uma associação mista, né? Então, a figura a seguir apresenta uma associação mista entre três capacitores, C1, C2 e C3, sendo suas respectivas capacitâncias 1 picofarad, 2 picofarad e 3 picofarad. Calcule a capacitância equivalente aproximada do conjunto. Bom, como eu já tinha dado a dica, né, a primeira coisa que nós devemos fazer é calcular a capacitância equivalente da associação em paralelo. Então, nós temos aqui o capacitor 2 e o capacitor 3 associados em paralelo. Ok? Então, na associação em paralelo, basta a gente somar as capacitâncias. Então, somando 2 mais 3, temos 5. Então, esse resultado de 5 picofarad, ele se tornou agora uma associação em série com o capacitor 1. Ok? E para resolver uma associação em série de apenas 2 capacitores, nós podemos resolver fazendo o produto pela soma. Tá? Então, nós vamos pegar 1 multiplicar por 5 e dividir por 1 mais 5. Então, 1 vezes 5 é igual a 5. 1 mais 5 é igual a 6. E 5 dividido por 6 dá igual a 0,8. Então, 0,8 picofarad. Então, nós temos aí correto, a alternativa é. E uma dica interessante é que sempre que nós tivermos uma associação em série, né, a capacitância equivalente sempre será menor que a menor das capacitâncias. Então, nós tínhamos aqui um capacitor, uma capacitância de 1 picofarad, certo? E um capacitor de capacitância de 5, né? Porque esse que está associado em paralelo se tornou um capacitor só, tá bom? Então, o resultado deu 0,8, né? Menor que 1, ok? Então, encerrando agora, eu coloquei aqui para vocês uma frase de Albert Einstein que diz que no meio da dificuldade encontra-se a oportunidade. Então, nós estamos passando por um momento de dificuldade, né? Esse momento de pandemia, mas nós devemos continuar nossos estudos, ok? Agora nós estamos estudando de forma à distância, certo? Mas é uma oportunidade que nós temos para adquirir novos conhecimentos, para adquirir uma nova maneira de estudar, tá ok? Então, pessoal, muito obrigado a todos pela atenção, tá ok? Coloquei aqui fim por fim, feito por mim. Bons estudos a todos e até breve.